Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estava com saudade de vir no Santuário da Vida. Estava com saudade de vocês. Saudade de vocês que nos acompanham. E que bom nós estarmos aqui juntos. Vamos dizer assim: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Juntos? Senhor, dá-nos sempre deste pão. Eu me lembro de uma cançãozinha, aprendi ela na primeira Eucaristia. E eu acho que vocês conhecem. Vamos usar essa canção para refletir. Espero que eu consiga pegar o tom. Daqui do meu lugar eu olho teu altar e fico a imaginar aquele pão. Coisa linda. Partiste aquele pão e o deste aos teus irmãos, criaste a religião do pão do céu, do pão que vem do céu. Nós somos a igreja do pão. Somos a igreja do pão. Do pão repartido. Mais uma vez, somos a igreja do pão. Somos a igreja do pão repartido, do abraço e da paz. Do pão repartido, do abraço e da paz. Somos a igreja mais linda que existe. Eles dizem que não pode bater palma na missa. Vamos dar uma salva de palmas para essa igreja que é nossa, né? Olha assim. Precisamos, irmãos e irmãs, de sentir alegria em sermos a igreja do pão. Precisamos de fato sentir alegria em sermos a igreja do abraço e da paz. Mas não somente isso, precisamos mostrar ao mundo que nós somos essa igreja. O Evangelho começa com um questionamento, acho que todo mundo tem. O pessoal chegou para Jesus: que sinal o Senhor mostra para a gente ver e aí a gente vai acreditar? Jesus já tinha multiplicado o pão para 5.000 homens. Eu não sei mais o que eles queriam, não era suficiente. Eles queriam mais. Só que Jesus vai lá e aproveita a ocasião. Olha, eu sou o pão do céu. Vocês estão atrás de mim porque eu enchi a barriga de vocês com o pão que passa. Mas venham a mim para entender que existe um pão que veio do céu, que sacia toda a fome, se nós o buscarmos, e que sacia toda a sede, se nós acreditarmos nesse pão. Todo domingo a gente vai à missa, e tem algumas pessoas que vão à missa mais de uma vez por semana. Quem está nos acompanhando pela Rede Vida, normalmente nos acompanha, você que está em casa, normalmente acompanha a Rede Vida todos os dias. E o pão da Eucaristia, o pão da palavra, o pão que a gente vê, celebra aqui, chega em casa e alimenta a vida de tantas e tantas pessoas. O que Jesus diz? Quem vem a mim vai comer de um pão e nunca mais terá fome. Sabe por que tem muita gente com fome de sentido? Sabe por que tem muita gente passando fome de alegria, passando fome de felicidade? Porque tem gente que não vai a Jesus. Tem gente que prefere fazer outras coisas do que dar um primeiro passo e ir aonde? Ir a Jesus. Olha, eu estou olhando aqui, a senhora tem cara de que faz um pão bom. A senhora faz pão em casa ou não? É a tua filha que faz? Cadê a tua filha? Quem que é? Ela faz pão bom então? A senhora faz bolo e ela faz pão? Mas eu gostei também da... Então, bolo do que a senhora faz? Bolo de fubá. Aquele bolo de fubá que coloca... Tem uns negocinhos que coloca no bolo. Erva doce.
um chazinho bom. Gente, nós estamos na missa, vamos parar de falar de comida, vamos lá, pera aí. Então você sabe fazer pão. Alimenta muita gente. Mas tem que buscar. Tem ou não tem? Alguém tem que desejar. Irmãos e irmãs, o pão que é Jesus precisa ser buscado. Mas como é que a gente busca o pão que é Jesus? Quando de fato nós somos capazes de buscá-lo através de uma oração, meu amigo. Quando todos os dias eu e você buscamos a Jesus através de uma oração sincera, o Senhor se faz presente e nos alimenta com esse pão que sacia a nossa fome. A senhora também tem cara de que faz pão bom. Faz ou não faz? Mas hoje eu estou errando todo mundo que faz pão então. Eu estou dando tiro fora da culatra mesmo, né? A sua vizinha, a vizinha veio? Não, a padaria que é a vizinha. Ah, a padaria é sua vizinha. Achei que a padaria fosse o nome de uma mulher. Tá bom, a padaria é a vizinha da senhora. Mas sabe, mesmo não fazendo pão, eu acho que nós podemos ser pão para alguém. Podemos ou não podemos? Mesmo sem saber fazer pão, a gente pode alimentar alguém e nós devemos saber alimentar as pessoas. A senhora sabe o que eu tenho encontrado por aí? Muita gente triste, porque não tem alguém que lhes dê uma palavra de amor, uma palavra de carinho. A minha mãe faz pão, faz um pão bom, gostoso, e eu gosto quando ela faz aquele pão e eu coloco a manteiga, está quentinho. Aí me dá um desespero que eu não consigo comer um só, eu como 4, 5 de uma vez. Mas sabe de uma coisa que a minha mãe faz também? E o meu pai? Sabem dar carinho. A senhora faz pão, está apontando que a senhora faz pão. Eu não vou pedir pão para a senhora, mas se a senhora quiser mandar, eu aceito. Eu não posso comer muito pão, mas eu dou para as irmãs, para a sobrinhada. Só para o padre que a senhora não manda, né? A senhora disse que não pode comer pão, dá para as irmãs, para a sobrinhada, eu não ouvi a senhora falar o padre. Mas e na casa da senhora? Tem o pão da alegria? Ah, tem. Tem. Sabe por quê? Porque eu acho que a acolhida é um pão de Jesus. E quando a gente aprende a acolher bem as pessoas, especialmente dentro da igreja, a gente alimenta as pessoas e elas são capazes de fazer o quê? Elas são capazes de voltar, porque elas são alimentadas pelo pão que é Jesus através de nós. Em nenhum outro lugar se faz o pão da Eucaristia. Para comermos este pão da Eucaristia, é preciso que a gente de fato participe da Santa Missa, que a gente se torne comunidade. A nossa vida passa por essa mesa, a nossa vida passa por aquela mesa, e depois que as nossas vidas passarem por essas mesas, nós precisamos nos tornar pão para alimentar o mundo. Essa mensagem precisa ficar no nosso coração. Você que está nos acompanhando, ninguém dentro da sua casa pode morrer de fome. Ninguém dentro da sua casa pode morrer de tristeza ou de desilusão. É preciso que a família saiba se alimentar. É preciso que o pai e a mãe se inspirem em São José e em Nossa Senhora para dar o melhor dos pães aos seus filhos. Não é somente aquele pão material que nós colocamos na mesa, mas também aquele pão existencial que emanam e decorrem daqui destes altares, dessas mesas. Eu estou vendo um pedacinho de gente no meio desses homens aqui. Quantos anos você tem? É com você que eu estou falando, meu amigo. 10 anos, olha só. E já está no terço dos homens. E você, tem quantos anos? Tem 3, só 3 anos e é desse tamanhozão todo. 3 anos a mais. Como é bonito os homens saberem levar os seus filhos a Jesus. Vocês notaram que no final do Evangelho Jesus disse assim: quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Se alguém vai a Jesus, é porque talvez alguém levou a Jesus. Parabéns por estarem levando as crianças de vocês a Jesus, e como é importante vocês levarem muitos outros homens através do terço a Jesus. Eu tenho certeza que se a gente fosse sentar para conversar e comer um pão, cada um de vocês teria uma história do que era antes do terço dos homens e de quem vocês são agora, depois do terço dos homens, porque foram alimentados com o pão que também Nossa Senhora é capaz de dar através
da oração do Santo Terço. Leve um abraço ao Padre Rafael, a gente morou juntos no seminário. Deus abençoe o trabalho de vocês. Continue evangelizando através do Terço dos Homens. E também vocês que vieram de Taquaritinga, ou vocês que vieram de outras cidades que estão aqui conosco. É preciso que a gente carregue essa mensagem, caríssimos irmãos. Ir a Jesus, para nos alimentarmos dele, que é o pão que sacia toda a fome. Ir a Jesus através da oração, através da palavra, através de uma canção de louvor, especialmente e essencialmente através da Santa Missa. E depois que nós tivermos comungado, saciado a nossa sede de Jesus, a gente se torne pão também para esse mundo que tem tanta fome, especialmente os mais jovens. Estão padecendo de uma fome sem saber ou sabendo que o alimento está tão perto. Saibamos levar os nossos a Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.